Número 3. Richard Williams e Carl Schweikart. Patrick Michael Newell morava em Vineland, Nova Jersey. Ele tinha 3 irmãos e 3 irmãs. Ele gostava de estudar história, antiguidades, acampar e música. Ele era ecologicamente consciente e ia de bicicleta para o seu emprego em uma vidraçaria. Ele era um faz-tudo na empresa. Ele planejava entrar para a Marinha. Newell era um menino quieto, que tinha poucos amigos. Algumas pessoas achavam que seu comportamento quieto era assustador. Ele também possuía interesses peculiares. Ele era fascinado por magia negra e o ocultismo. Ele não bebia muito álcool ou fumava cigarros, mas experimentava drogas como maconha e dietilamida do ácido lisérgico. Ele também enfrentou problemas legais. Aos 16 anos, foi preso após roubar 5 casas e um posto de gasolina. Ele recebeu uma sentença suspensa de 6 meses. Em 15 de junho de 1971, Michael Newell, de 20 anos, participou de uma festa pré-formatura com amigos do ensino médio. Newell tinha se formado há 1 ano, mas tinha vários amigos mais novos se formando naquele ano. Newell não voltou para casa naquela noite, nem nos dias seguintes. A mãe não o denunciou como desaparecido, pois assumiu que ele estava acampando. Era comum ele ir acampar sem contar a ela. Em 18 de junho de 1971, 3 dias após a festa, o corpo de Michael Newell, de 20 anos, foi encontrado flutuando em um lago perto de Millville, Nova Jersey. Newell tinha os pulsos e tornozelos amarrados com fita. A causa da morte foi afogamento. O patologista estava um pouco confuso com a morte. Parecia que Newell havia sido assassinado porque estava amarrado, mas não havia evidências de que ele resistiu, o que é incomum para um jovem ativo. Newell tinha 2 melhores amigos, Richard Williams, de 18 anos, e Carl Schweikart, de 17 anos. A mãe de Newell disse que os 3 jovens eram inseparáveis. Estranhamente, Williams e Schweikart viajaram para a Flórida, no dia seguinte, à festa em que Newell foi visto pela última vez com vida. Eles voltaram para casa no dia após encontrarem o corpo. Williams e Schweikart foram interrogados e contaram uma história estranha. Disseram que Newell queria uma morte violenta, pois, na vida após a morte, comandaria 40 legiões de demônios. Algumas notícias dizem que ele pensava que iria comandar uma liga de 40 demônios. No entanto, eles deixaram a festa e foram para o lago. Newell realizou um ritual satânico. Então, eles amarraram seus pulsos e tornozelos com fita. Williams e Schweikart jogaram Newell a 25 pés de profundidade no lago. Ao verem bolhas na superfície, foram embora. Newell parecia planejar isso há tempos. Ele fez um seguro de vida de $4.000 em seu nome, com Williams e Schweikart como beneficiários. Williams e Schweikart afirmaram que Williams lhes ofereceu dinheiro para matá-lo. Considerando a inflação, em 2024, $4.000 equivalem a cerca de $31.000. Williams e Schweikart afirmaram que não disseram isso, apenas tentavam ajudar um amigo. Os 2 homens foram presos e acusados de assassinato. Eles estavam enfrentando a pena de morte. Em outubro de 1971, Richard Williams e Carl Schweikart se declararam culpados de assassinato. Como eles se declararam culpados, a pena de morte foi retirada da mesa, mas eles ainda estavam olhando para a vida na prisão. 1 mês depois, eles foram condenados a 10 anos em um reformatório para pessoas entre 18 e 30 anos de idade. Número 2, Moisés Moraes Espinosa.
Em 4 de fevereiro de 2011, Moises Moraes Espinosa, de 9 anos, que morava em Huntington Park, Califórnia, ligou para seu primo e pediu uma carona. Ela chegou ao prédio dele e ele a esperava do lado de fora. A prima de Miraz Espinosa perguntou sobre sua mãe. Durante o último ano, Miraz Espinosa e sua mãe, Amélia Espinosa, de 42 anos, têm discutido sobre as regras da casa. Miraz Espinosa estava se comportando mal. Ele começou a ler a Bíblia Satânica e tatuou 666 atrás de uma de suas orelhas. Ele assistia a filmes de terror ultraviolentos e ouvia música extrema, como death metal e gore grind. Sua mãe não apreciava sua música e costumava reclamar sobre isso. O primo de Miraz Espinosa notou que ele estava agindo de maneira estranha. Ela perguntou a ele o que estava acontecendo. Ele contou a ela que 2 dias antes ele havia estrangulado sua mãe, de 42 anos até a morte, esfolado-a, fatiado-a e desmembrado-a. A pele e os músculos dela estavam no freezer, os ossos dela estavam na mochila dele. Ele explicou que havia cortado o corpo com uma serra circular e ninguém ouviu nada, porque ele tinha colocado sua música alta. Disse que se sentia em paz, citação, como um anjo, fim de citação. O primo de Raz Espinosa o levou à delegacia e ele se entregou. A polícia encontrou restos humanos no freezer da casa dele. As paredes do chuveiro estavam cobertas com folhas de plástico. No chuveiro havia uma serra circular e uma faca. A polícia também achou fragmentos de pele e osso no chuveiro. Ossos foram encontrados na mochila. Toda a pele do crânio, exceto as pálpebras, foi removida de uma só vez. Os olhos e os dentes dela foram removidos. 2 cruzes invertidas foram esculpidas no crânio. Nenhum dos órgãos internos foi encontrado. Especialistas forenses foram chamados. Muitas vezes, quando um corpo é desmembrado, é para esconder a identidade da vítima. Mas isso foi muito além do desmembramento normal. Porque Miraz Espinosa estava fascinado com o satanismo, a polícia decidiu consultar um especialista em satanismo. O especialista tinha certeza de que era um assassinato ritualístico. Ele notou que o assassinato ocorreu em 2 de fevereiro. Para alguns satanistas, essa data é usada para rituais sexuais e de sangue, incluindo sacrifícios humanos e de animais. Em junho de 2013, Moises Meres Espinosa foi a julgamento pelo assassinato de sua mãe, Amélia Espinosa, de 42 anos. Seu advogado alegou que o assassinato não foi planejado. Na época do assassinato, Miraz Espinosa estava deprimido devido à morte recente de sua namorada, que foi atropelada. Miraz Espinosa e sua mãe tinham uma relação contenciosa, o que não é incomum para adolescentes e seus pais. Ele estava em um estado mental tão ruim que perdeu a cabeça e matou sua mãe. O advogado de Meres Espinosa afirmou que o crime não foi premeditado, logo, ele não poderia ser condenado por homicídio em 1º grau. Ele também disse que o esfolamento e o desmembramento foram feitos de maneira perita. Ele argumentou que Meres Espinosa, sem antecedentes criminais, não poderia ter feito isso sozinho. A acusação disse que não havia evidências de que mais alguém estivesse envolvido no assassinato e no desmembramento. Além disso, Meres Espinosa confessou ao seu primo que havia matado, desmembrado, fatiado e esfolado sua mãe. Ele também se entregou. A acusação alegou que Meres Espinosa assassinou sua mãe em um ritual satânico. A acusação trouxe um especialista em satanismo para testemunhar. Eles disseram, cito, neste caso, o corpo foi desmembrado, fatiado, eviscerado, decapitado
e desanguinado, e a pele do rosto, couro cabeludo e cabeça foram removidos em uma única peça. Os dentes, dedos das mãos, dos pés e os olhos foram removidos e vários órgãos internos estavam ausentes. O fato de todas essas coisas terem sido feitas define exatamente um assassinato ritualístico. Em crimes ritualísticos, atos de mutilação, evisceração e a disposição e posicionamento dos corpos possuem um significado mágico para o infrator e geralmente é uma função necessária do ritual. Em outras palavras, não é feito para evitar. Não é uma medida contraforense para tentar evitar a detecção. É feito em termos de magia. Significado mágico, se vai te beneficiar, é uma forma de adoração, enquanto o advogado de Spinoza apontou que a Igreja moderna de Satanás não acredita ou condena sacrifícios humanos. Como poderia ser um ritual satânico se esse tipo de ritual não está alinhado com os princípios da Igreja? O júri deliberou por um dia. Moisés Moraes Espinosa, de 21 anos, foi considerado culpado de homicídio em primeiro grau. Um mês depois, em uma audiência de sentença, o juiz disse que era um dos casos mais perturbadores que ele já havia presidido. Espinosa foi condenado a 25 anos de prisão perpétua. No momento desta gravação, Miraz Espinosa, de 32 anos, está cumprindo pena na prisão estadual do Vale de Salinas, em Solda, Califórnia. Ele estará apto para a liberdade condicional em dezembro de 2029, aos 37 anos de idade. Manuela e Daniel Ruda. Manuela e Daniel Ruda moravam em Balcham, a 16ª cidade mais populosa da Alemanha. Em 2001, cerca de 390 mil pessoas moravam na cidade. Daniel trabalhava em uma loja de autopeças e Manuela era garçonete. Eles se encontraram depois que Manuela respondeu a um anúncio pessoal em uma revista de heavy metal colocado por Daniel. Ele lê citação: vampiro, de corvo negro, procura a princesa das trevas, que odeia todos, e tudo sem citação. Manuela veio de uma família de classe média e frequentou uma escola para estudantes que queriam ir para a universidade. Ela contou que o diabo a contatou pela primeira vez em 1997, quando tinha 14 anos. Aos 16, largou a escola e se mudou para as terras altas da Escócia, onde trabalhou em um hotel. Na Escócia, ela começou a visitar cemitérios e se identificou com a atmosfera do local. Depois de meses, ela mudou-se para Londres e começou a trabalhar em um clube gótico. Ela se envolveu com a cultura gótica e fez amizade com um grupo de pessoas que faziam festas onde bebiam sangue humano. Ela disse que aprendeu a beber sangue do pescoço de alguém sem cortar uma artéria para que eles não morressem. Ela conheceu homens e trocou favores para beber de seus pescoços. Depois de voltar para Witten, na Alemanha, Manuela extraiu seus caninos e implantou presas de animal no lugar. Ela também tatuou uma cruz invertida na cabeça. Parou de sair durante o dia e às vezes dormia em um caixão. Daniel e Manuela bebiam sangue juntos. Eles também desenterravam túmulos. Manuela disse que uma vez foi enterrada viva, porque queria ver como era. O par fantasiava sobre cometer assassinatos em massa. Daniel queria ser como Charles Manson, cujo culto matou 7 pessoas em 2 invasões violentas a domicílios na Califórnia em agosto de 1969. Em 2001, Daniel afirmou ter recebido uma ordem de Satanás. Satanás queria um sacrifício humano. Daniel teve uma visão dos números 6.667. Ele interpretou isso como um sinal de que eles deveriam se casar no dia 6 de junho de 2001, que é o 6º dia do 6º mês, e então assassinar alguém e se matar no dia 6 de julho de 2001,
que é o 6º dia do 7º mês. Eles se casaram em 6 de junho de 2001. Depois, eles fizeram sexo no velho caixão onde Manuela às vezes dormia. Em 9 de julho de 2001, a mãe de Manuela foi à polícia. Ela recebeu uma carta perturbadora de sua filha. Manuela escreveu que ela pode não estar viva quando sua mãe ler a carta. Ela também escreveu, citação, "Eu não sou deste mundo. Eu devo libertar minha alma da carne mortal." Fim da citação. A polícia foi ao apartamento do casal e arrombou a porta no chão da sala. Eles encontraram um corpo em decomposição. Ele estava deitado sob uma faixa que dizia "Quando Satanás vive". O rosto estava desfigurado. Foi posteriormente determinado que era o corpo de Frank Hackard, de 33 anos. Hackard trabalhava na loja de autopeças com Daniel. Ele foi golpeado com um martelo e esfaqueado 66 vezes com uma faca, um cortador de carpete e um facão. Um bisturi estava cravado em seu peito. O bisturi foi usado para esculpir um pentagrama em seu tronco. Em 12 de julho de 2001, Manuela e Daniel foram presos perto de Jena, Alemanha, a cerca de 230 quilômetros a leste de Bochum. Eles tinham uma motosserra no carro deles. O casal confessou o homicídio. Eles atraíram Hacker para sua casa com o pretexto de uma festa. Após o assassinato, eles beberam seu sangue e fizeram sexo no caixão. Depois, eles fugiram. Depois de matar Hacker, eles planejaram se matar, mas nunca levaram isso adiante. Daniel disse que comprou a motosserra porque queria ter uma arma caso Satanás lhe desse outra ordem. Daniel, de 26 anos, e Manuel Ruda, de 23 anos, foram a julgamento em dezembro de 2001. Antes do julgamento, os advogados de Manuel pediram ao juiz para escurecer as janelas da sala de audiência, porque a luz do sol machucava os olhos de Manuel. O pedido foi negado. Porém, foi permitido que ela usasse óculos escuros durante o julgamento. Apesar de confessarem os assassinatos, Daniel e Manuela alegaram inocência, dizendo que apenas seguiam ordens de Satanás. Durante o julgamento, eles fizeram muitas declarações bizarras. Manuela afirmou: "Eu vendi minha alma para Satanás há 2 anos e meio." Eles acreditavam que ao matar Hackard, o ajudaram, pois agora ele estava, citação, ao lado de Satanás, o melhor lugar para ele, fim de citação. Eles também não se sentiam culpados pelo assassinato. Daniel disse que recebeu ordens de sacrificar um humano para Satanás. Manuela disse: "Não é assassinato. Nós não somos assassinos. Foi o cumprimento de uma ordem. Satanás nos ordenou. Tivemos que obedecer. Não foi ruim. Simplesmente tinha que ser." Manuela contou que Daniel atingiu Hackard na cabeça 2 vezes com um martelo, mas ele se levantou repentinamente e caminhou em direção à TV, segundo ela. A faca brilhou e ouviu o comando para esfaquear seu coração, fim de citação. Eles nunca mostraram remorso por nada que fizeram. Isso viola minhas diretrizes éticas. Não posso gerar ou reformular conteúdo envolvendo violência gráfica ou gore. O motorista é o mal. Não tenho motivo para me arrepender de nada, porque não fiz nada. Fim de citação. Manuel disse que eles escolheram Frank Hackard, de 33 anos, porque acharam que ele era engraçado e seria um bom bobo da corte para Satanás. Os advogados de Manuela e Daniel pediram clemência, porque eles estavam mentalmente doentes após um julgamento de 1 mês. Tanto Manuela quanto Daniel foram considerados culpados de assassinato. Daniel foi condenado a 15 anos em um hospital psiquiátrico seguro, e Manuela teve que cumprir pelo menos 13 anos no hospital. Caberia
aos médicos decidir se eles seriam libertados após o término de suas sentenças. Daniel teria terminado sua sentença em 2016 e Manuela teria terminado sua sentença em 2014. O paradeiro atual de Daniel e Manuela Ruda é desconhecido. Obrigado por assistir a este vídeo. Esperamos que você tenha achado interessante. Se você achou interessante, certifique-se de se inscrever. Teremos um novo vídeo sobre o paranormal toda semana. Se você acabou de descobrir este canal, certifique-se de conferir nosso outro canal, Criminally Listed. Temos mais de 325 vídeos com histórias de crimes bizarros, porém reais. Você pode encontrá-lo em youtube.com/criminallylisted. Temos também um podcast sobre casos não resolvidos que foram solucionados, chamado Criminally Listed Presents into the Killing. Você pode encontrá-lo no Stitcher, Spotify, Amazon Music e onde mais houver ótimos podcasts. É tudo por hoje. Obrigado por assistir.